Vamos lá, eu vou apresentar nesse vídeo uma interpretação do relatório de riscos psicossociais emitido pelo nosso aplicativo. Se trata de atender ao item 17.4.1 da NR17, o que diz no seu item F sobre avaliação cognitiva. Esse relatório faz parte da análise ergonômica preliminar. Bom, a princípio eu peguei uma empresa aqui de teste, tá? Que contém 15 funcionários distribuídos em 2 setores, TI e suporte. Ele mostra aqui uma pontuação geral baseada em todos os setores, a data que foi respondido o último questionário e a sugestão para a próxima medição. No momento de cadastrar esse relatório para iniciar a medição, foi definida uma periodicidade semestral, mas nada impede que, com base no plano de ação, seja realizada antes. Tudo bem? Bom, no próximo quadro nós temos as informações da empresa, razão social, número de colaboradores. Então aqui nós temos uma informação importante, que a gente consegue acompanhar quantos já responderam e quantos que ainda faltam responder. Tudo bem? O CNPJ da empresa, o tipo da empresa, né? Atividades administrativas nesse caso, a data do início da avaliação e os setores existentes, ok? Então já vimos o cabeçalho, agora vamos nesses indicadores principais. Então aqui nós temos as 7 chaves do método HSEIT, o que diz respeito às categorias das perguntas: demandas de trabalho, autonomia e controle sobre o trabalho, apoio social e clima organizacional e essas outras aqui, tá? Então, observa que o valor informado aqui em percentual, ele se refere a toda a empresa, todos os setores da empresa, os colaboradores que responderam. Então, não é aqui que a gente vai tratar ainda as informações que serão levadas para o PGR, tá ok? As informações que vão para o PGR estão lá nas últimas páginas desse relatório, tudo bem? Aqui é importante a gente destacar a diferença entre as categorias, porque tem categoria que, se o percentual der alto, quer dizer que é ruim. Se o percentual der baixo, é bom. Esse é um exemplo da categoria demandas de trabalho. Então, quando se trata de demandas de trabalho, onde as respostas, os valores informados no questionário forem valores altos, então demanda de trabalho vai considerar um risco, tá? Porque tem muita demanda de trabalho. Já, por exemplo, reconhecimento e oportunidades, se os colaboradores responderem uma nota alta para essa categoria, isso é bom, entenderam? Então, quer dizer, tem categoria que é bom ser um valor baixo e tem categoria que é bom ser um valor alto, são esses exemplos que eu utilizei, tá? Demandas de trabalho é bom que seja baixo e reconhecimento de oportunidades é bom que seja alto. Então, essa regra, essa realidade vale para as demais categorias também. Tudo bem? Então, autonomia e controle sobre o trabalho. Quanto mais pessoas informarem uma nota alta para a autonomia, quer dizer que a empresa permite que o colaborador tenha autonomia e controle sobre o seu trabalho. Isso é bom, certo? Agora, vamos dizer assim, conflito, trabalho e vida pessoal. Se os colaboradores responderem uma nota alta referente às perguntas dessa categoria, nós teremos uma situação ruim para a empresa. Tudo bem? Então, nesse quadro, no geral, são apresentadas 7 categorias e lembrando dessa realidade, no que diz respeito
aos valores encontrados, quando é bom e quando é ruim. Quando é ruim, lá no plano de ação ele vai sugerir alguma coisa, ok? Então vamos avançar aqui. Nós temos mais um indicador que ele está relacionado aos temas de reconhecimento e oportunidades, está relacionado aos temas de autonomia e controle. Então aqui nós temos informações com base também nas categorias o que é bom e o que é ruim. Então, por exemplo, satisfação geral. Então ele faz um cálculo, a quantidade de funcionários, a pontuação informada em algumas categorias e traz para nós aqui só em caráter informativo a satisfação geral do público que respondeu. Chance de rotatividade, a mesma coisa. Ele faz uma verificação nas categorias relacionadas e traz um percentual de chance de rotatividade de funcionários entre os setores, tá? Nesse terceiro quadro, ele mostra o percentual de pessoas que responderam, a adesão, tá? A adesão às respostas ao questionário. Ele registra aqui uma porcentagem que, quando se trata de um grande número de empresas, pode ser que seja fechado o relatório mesmo, ou melhor, um grande número de funcionários, pode ser que seja fechado o relatório sem mesmo ter concluído todas as respostas, ter concluído todas as respostas, tá bom? Bom, aumento de produtividade. Então, aqui entra um dos resultados do mapeamento dos riscos psicossociais, uma das consequências, tá? O aumento de produtividade. Isso, a tendência é que ele seja apresentado um número maior, de acordo com a quantidade de medições que forem feitas, e, claro, entre as medições, a execução do plano de ação. Tudo bem? Vamos para uma comparação entre as categorias. Aqui é uma imagem, né, um gráfico com os mesmos valores dos quadros que nós vimos anteriormente, tá? Somente uma forma diferente de apresentar essas informações, tá ok? Então, essas informações aqui dos indicadores, elas estão também aqui uma forma de comparar as categorias num gráfico de barra, tá ok? Então, vamos para o próximo gráfico. Esse gráfico é interessante. Uma evolução das pontuações. Então, ao lado esquerdo aqui, no eixo Y, nós temos os valores e no eixo X nós temos os registros. Como assim? Cada registro é cada funcionário que respondeu, tá? Esse relatório eu acho interessante porque ele pode nos auxiliar na decisão dos riscos encontrados que a gente vai ou não inserir no PGR, tá? Vamos lá, eu vou explicar. Então, quando a gente nota uma inclinação quase que padronizada, isso reflete uma unanimidade na opinião, tá? Então, as respostas nesse setor que está com a cor azul, elas tiveram um pequeno declínio, depois ele se manteve bastante aproximado dos valores informados em cada registro. Então, é diferente, por exemplo, no setor de suporte, que é o vermelho, que entre o primeiro e o segundo registro nós temos, né, valores ali muito parecidos. Depois, o terceiro registro, talvez ele possa até ser desprezado. Por quê? Porque olha só a diferença que deu, tá? Já o quarto registro, ele voltou muito próximo do primeiro e do segundo, tá certo? E se manteve mais ou menos entre os demais registros desse setor, tá? Então, se a gente observar uma oscilação muito grande entre altos e baixos nesse gráfico de evolução, isso pode representar sim um mapeamento
que eu deva levar em consideração as opiniões distintas dentro do setor para definir a real existência de um risco psicossocial naquele local, tá? Esse gráfico ele é interessante porque aqui, a princípio, eu tenho somente 2 setores. Então, o traçado aqui ficou tranquilo de se visualizar mantendo os 2 visíveis. Embora, quando se trata de muitos setores, então nós temos uma funcionalidade interessante. Eu clicando em cima da palavra, que é o nome do setor, ele desaparece do gráfico aquela linha. Entenderam? Então eu quero ver somente traçado do setor TI. Então eu cliquei no suporte e ele manteve só o traçado do setor TI. Agora eu quero ver somente o traçado do setor suporte. Então eu clico em cima do quadradinho ou em cima do nome e da cor relacionada e ele mantém o traçado somente daqueles que não foram marcados aqui, tá bom? Nesse tem mais um gráfico abaixo que funciona dessa mesma forma e nós vamos ver a seguir. Bom, o próximo gráfico é uma análise de tendência, tá? Então, veja só, essa tendência ela depende, né, a evolução ela depende de mais avaliações realizadas dentro do período. Então, nesse caso aqui desse exemplo, eu tenho 2 medições realizadas. Então, eu tenho uma aqui no mês de março e outra aqui também no mês de março. Então, 2 no mesmo mês que me permite enxergar essa evolução, tá? Entre um mês e o outro de cada categoria, tá bom? Então aqui funciona da mesma forma. Eu quero ver somente o que for demandas de trabalho. Então eu posso vir aqui, marcar esses outros, ele vai desaparecer e ficou somente demandas de trabalho. Entre uma medição e outra, evoluiu, então isso é ruim. Tá? Na primeira medição deu um valor e na segunda deu outro. Então, agora eu quero ver alguma que seja positiva, por exemplo, reconhecimento de oportunidades. Então, pensando que entre uma medição e outra nós executamos alguma coisa no plano de ação, essa categoria surtiu efeito, tá? Evoluiu, mais pessoas pontuaram mais com relação ao reconhecimento e oportunidades. Isso pode ser o reflexo do resultado de um plano de ação implementado, tá bom? Então, gráfico de evolução aqui com base na tendência depende de mais avaliações serem registradas, né? Mais de uma dentro do período do relatório, tá bom? Bom, análise por departamento. Então, nós temos um gráfico aqui de dimensão que ele mostra de uma outra forma também os valores por categoria, tá? E a gente consegue enxergar aqui de uma outra maneira o quanto teve de inclinação entre uma categoria e outra dentro dos departamentos, tá? Então, a mesma coisa que eu tenho lá, o mesmo recurso que eu tenho nos outros gráficos, eu tenho aqui. Eu quero ver só TI. Então, eu consigo ver que entre as categorias, tá, houve quase que um padrão, né, conforme apresenta nesse gráfico, tá? Eu posso ver os dois ou eu posso ver só um, e é assim que funciona. Isso numa reunião de liderança, mostrar resultados, é bem bacana. Então ele apresenta a evolução das pontuações em cada dimensão, que as dimensões são as categorias. Então ele permite identificar disparidades e necessidades específicas, tá certo? Então até aqui nós não falamos nada de plano de ação, mas estamos mostrando os números de acordo com as respostas registradas no aplicativo, ok? Vamos para o próximo quadro, que é o detalhamento por departamento. Então veja só, esse gráfico, esse quadro também é importante, que a gente consegue ver
a situação por setor. Lá em cima nós vemos o percepção, né, através da legenda, a gente tem a descrição de cada sigla, tá? DDT, demandas do trabalho. Então, cada sigla representa um nome de categoria, nós temos 7 categorias no total. Tudo bem? Então, aqui nós temos o cenário por setor, vai nos auxiliar na análise também e decisão sobre a existência de um risco no local. Mapa de calor. Então, aqui nós temos mais uma forma de se visualizar os ambientes em que foram considerados excelente, bom, regular, ruim e crítico, tá? Então, nesse mapa, nós conseguimos visualizar de uma forma bastante intuitiva, através de cores, os possíveis locais que a gente sabe que será necessário uma intervenção, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tive alguns casos ruim, outro regular e outros considerados bons, tá bom? Então, não tem muito segredo com relação a esse mapa de calor e ele é muito parecido com uma matriz de risco, não a matriz de risco do PGR, que cada um utiliza uma metodologia, mas sim uma matriz de risco com a metodologia que nós usamos na ferramenta, que é o HSEIT. Tudo bem? Vamos para o próximo quadrinho. Outra forma de visualizar os fatores psicossociais é o mapa de árvore. Então, somente uma forma diferente de visualizar as informações, tá? É uma proporção e a importância relativa de cada fator psicossocial avaliado. Bom, estamos agora no quadro de histórico de intervenções, que nesse caso não tem nenhuma intervenção registrada, mas as intervenções elas são registradas ou devem ser registradas dentro do psicogestor. Então, ao contratar aí o serviço, você recebe um usuário e senha e você consegue ter acesso a um painel de forma vitalícia, onde você insere, se necessário, as intervenções realizadas, ok? Como eu não tenho nenhuma intervenção registrada lá, ela não é mostrada aqui. Então, se trata de um relatório dinâmico. O que eu lançar lá, ele traz para essa impressão ou para essa visualização no relatório. Seguindo, mais uma forma de visualizar as pontuações por categoria, tá? Então, observa que a gente acaba trazendo os resultados de diferentes formas para que quem for usar o relatório, conforme a finalidade, pode escolher como deseja apresentar essas informações. Então, esse detalhamento das pontuações, os valores encontrados são exatamente os mesmos lá do quadrinho inicial, tá? Que é esse primeiro aqui de cima, tá bom? Então, ele reflete justamente o que foi apresentado anteriormente, embora separando, né, as pontuações aí por categoria, tá ok? Bom, legal. Agora aqui começa uma informação importante, mas ainda não são as informações que vão para o PGR, tá? É uma análise geral, onde mostra pontos fortes e pontos de melhoria, tá? Dentro da empresa. Então, primeiro eu trago o título e trago uma sugestão, tá? Por exemplo, o desempenho, autonomia e controle sobre o trabalho é regular, sinalizando que há potencial para melhorias que aprimorariam o ambiente de trabalho. Então, uma simples análise de todos os tipos, né, as categorias de risco, ou as categorias das perguntas, desculpa, e aqui a gente consegue ter uma análise, né, de cada categoria.
Então, observa, o que estiver em ponto forte não vai estar em área de melhoria, concorda? Então, já que em melhoria, ele traz demandas de trabalho, que não tem aqui no ponto forte, e ele traz uma observação dessa categoria por setor também, tá? Então, observa que aqui ainda não é ou não são as informações que a gente vai levar para o PGR, mas não deixa de ser uma análise geral para você levar em consideração, juntamente com a visita no ambiente de trabalho, juntamente com reconhecer o processo de trabalho da empresa e assim por diante. A gente tem as informações aqui de sugestões de melhoria e pontos fortes dentro da empresa por setor. Agora aqui, recomendações. Então, essa é a página que ela não é a principal, mas ela é bastante importante, porque a partir dessas informações nós vamos decidir se inserimos ou não um risco psicossocial apresentado no relatório dentro do sistema. Por que, se eu citar aqui, eu não vou colocar lá? Porque assim, às vezes um risco baixo, ele acaba não sendo um risco, né? Acaba sendo irrelevante. Então, a gente pode desconsiderar, por exemplo, condições organizacionais e segurança. Então, ele deu baixo. Aí, a recomendação é só assim, garantir condições seguras no ambiente de trabalho e inspeções regulares. Então, executar esse plano de ação é bem tranquilo. Os próprios profissionais da empresa, né, muitas vezes do RH ou os líderes, podem garantir uma condição segura no ambiente de trabalho e sem deixar de lado as inspeções regulares, tá? Eu vou ter também, por exemplo, o risco ambiente de trabalho inadequado. Então, a categoria é condições de trabalho e ergonomia e a sugestão do plano de ação é melhorar as condições do ambiente de trabalho, garantindo conforto e funcionalidade. Então, uma simples ação também que pode ser levada ou não para o PGR, tá? E fica a critério de cada um, tá bom? Então, é assim que o sistema mostra o relatório por setor, de forma que você possa aproveitar essas informações, tá? E atualizar o PGR de vocês. Só lembrando que toda categoria vai ter o seu risco atrelado. Isso não dá para mudar. Vai ter a nota, que é a somatória aí das respostas e o percentual, né, dessas respostas, tá? Em cada risco, categoria, traz uma nota e define o plano de ação, tá bom? Então não tem muito segredo esse relatório. O que é importante é que, quando se trata da finalidade da interpretação do relatório para buscar informação sobre o plano de ação, sobre riscos encontrados, é aqui embaixo que nós vamos trabalhar, tá? E aí as demais informações são indicadores para que possa ser adotada alguma medida preventiva ou até mesmo para remediar alguma situação existente. Ok? Então ficamos por aqui.